Bom dia, galera! Sejam bem-vindos à live do Universo Aquático dos Bebês. Eu sou o Matheus Mendes e hoje vamos falar sobre adaptação do conteúdo para as aulas de bebês de diferentes idades. Vou fixar o tema aqui para a gente estar iniciando a entrega de conteúdo. E bom dia a todos que estão entrando aí agora. Então vamos lá, né, pessoal? O tema de hoje é adaptação do conteúdo das aulas para bebês de diferentes idades, né? É um tema que a gente selecionou baseado em muitas dificuldades que os profissionais estão procurando, né? Até mesmo mentoria, vem colocando aí nas pesquisas que a gente vem gerando nos stories. Então, como que a gente dá uma aula de bebês para diferentes idades no mesmo nível, né? A gente vai falar sobre isso aqui hoje. E o que seria essa adaptação do conteúdo, né? A adaptação do conteúdo para bebês de diferentes idades é você personalizar o seu atendimento numa aula coletiva. Para isso, você tem que estar focado em resultado, né? A partir do momento que você enxerga que sua aula é uma aula coletiva, que é uma turminha de bebês, você tem que entender que não é uma turma que você tem, mas sim você tem um mais um mais um, né? Cada bebê é responsável por um desenvolvimento, porque todo tipo de aula coletiva, o foco do profissional tem que ser desenvolver o aluno nas suas individualidades. Lógico que as abordagens, né, as orientações, elas devem ser gerais, mas a correção e o acompanhamento é individual. Então, a gente vai falar isso também. Hoje, né, a gente busca a satisfação dos pais a todo momento, e quando você individualiza o seu processo de ensino, né, a sua progressão de ensino, você vai estar responsável pelos resultados que esse bebê vai estar adquirindo, e o pai vai ficar super satisfeito com todo o investimento que ele está fazendo, porque ele está vendo o filho se desenvolver. Progredir o seu aluno quer dizer você saber o que ele precisa aprender do início ao fim. Então, o que não é a gente fazer uma adaptação? O que é o professor não conseguir fazer uma adaptação? É o professor que conduz a aula de uma forma geral, né? A gente pede, por exemplo, todo mundo para bater perninha, né? Os bebês para baterem perninha, a mamãe está segurando o bebê, mas nenhum bebê bate a perninha. Ou então metade dos bebês batem, metade não batem. E aí não adianta a gente falar de forma geral, sendo que a coisa não acontece de forma individual. Então o professor tem que conseguir orientar todo mundo e corrigir um a um. Orientar todo mundo e dar feedback para os pais um a um. Orientar todo mundo e ir acompanhando o desenvolvimento, a melhoria de cada um. Isso é uma conduta, né? É uma didática de aula que vai tornando a sua aula cada vez mais dinâmica e atrativa para os pais, porque em nenhum momento o professor fica parado. Por mais que ele já falou o conteúdo que deve ser trabalhado, ele está ali o tempo todo corrigindo, orientando, passando perto do pai e da mãe, manipulando o bebê, a perninha se ele não estiver batendo, pedindo o pai para fazer o rolamento de tronco para que essa perninha movimente de forma cruzada, para deixar esse bebê pegar um objeto, porque às vezes o pai joga um objeto para o bebê pegar e o próprio pai que pega e joga de novo, o pai pega e joga de novo. Então o bebê nunca tem a chance de chegar ao objeto. Isso pode ter uma frustração, né? Porque o bebê nunca consegue alcançar o seu objetivo. E para alcançar o objetivo, o pai está sempre ajudando. Então se o pai ficar parado, provavelmente esse bebê vai conseguir bater a perninha e conseguir chegar até o brinquedo com a ajuda. Porque se tudo que o pai fizer, ele ajudar, tudo que precisar do bebê agir de forma voluntária, o pai ajudar, ele vai entender que ele não precisa fazer nada, que o pai ajuda em tudo, né? Então não é dar um geralzão, né? Falar o que todo mundo tem que fazer e não abordar individualmente. Passar um conteúdo sem adaptações
né? Se você tem diferentes idades na mesma aula, o mesmo conteúdo ele tem que ter variações de acordo com a individualidade, porque senão fica muito lindo o profissional ficar falando que atende as individualidades de cada aluno e na prática não tem adaptações para cada indivíduo, né? E isso é uma coisa que tem que se pensar bastante, porque eu estou vendo que está muito na boca do profissional falar que trabalha as individualidades do aluno, trabalha de forma lúdica. Isso aí está parecendo que é o que todo mundo faz, né? Mas às vezes chega na hora da prática, é outra coisa. Então tem que tomar cuidado se realmente está respeitando as individualidades, né? Outro problema que interfere em o professor não conseguir adaptar a sua aula é o fato dele não saber todos os conteúdos que devem ser ensinados no nível, né? Hoje em dia, o professor, para ensinar as atividades aquáticas para bebês, a natação para bebês, ele tem que ter um conteúdo por nível, né? Por exemplo, eu tenho 10 conteúdos para ensinar no bebê nível 1, eu tenho mais 10 conteúdos para ensinar no bebê nível 2 e tantos no nível 3. Você sabe todos esses 10? Esses 10 estão no planejamento? Se esses 10 conteúdos que você tem que ensinar para o bebê naquele nível não estão no planejamento, tem um erro de logística, porque na hora de você avaliar o desenvolvimento desse bebê, você não vai conseguir avaliar o que você não trabalhou. Então, isso é um erro de muitas metodologias, cobrar na hora da avaliação uma coisa que não foi dado em aula, né? Então, isso tudo tem que estar discriminado no planejamento. E o professor tem que ter o conhecimento de todos esses conteúdos para ele aplicar em aula de forma adaptativa. Outra coisa que é não conseguir adaptar a aula é você não ter um plano com essas variações. O professor às vezes chegar para dar aula e perceber, ele sabe que tem diferentes alunos, diferentes idades, mas ele não planejou nada e ele chega para dar aula sem um planejamento, né? Consequentemente, esse professor vai ter dificuldade em dar uma qualidade para a aula. Então, não ter um plano com variações é uma possibilidade que ele tenha uma certa dificuldade, porque ele não vai estar antecipando o problema, ele vai estar vivendo o problema, né? Outra atividade que não ajuda na adaptação são as academias, que têm metodologias com nivelações que permitem essa discrepância de idade, né? E aí essa falta de nivelação satisfatória possibilita que esses alunos o tempo inteiro estejam variando as idades. Então, chegou lá na recepção, tem que ter os processos bem definidos. Olha, essa turma é para alunos de tal a tal idade e para isso... Pera aí, rapidinho. Essa turma é para alunos de tal a tal idade. Para isso, ele precisa estar enquadrado para ele subir de nível, ele precisa saber fazer todos os conteúdos daquele nível. E aí ele vai entrar no nível que vai corresponder ao seu desenvolvimento. Só que, às vezes, essa diferença de idade é muito grande. Por exemplo, tem academias que consideram bebê de 6 meses a 3 anos. Então, tem todo mundo dessa faixa etária na mesma turma. Tem academias que ainda com atendimentos personalizados, né? Vou falar aqui no geral, às vezes conseguem diminuir um pouco essa diferença. Vai ali de 6 meses até 2 anos, né? Mas o ideal seria que quanto mais a gente segmentasse para as especificidades do desenvolvimento do bebê, fosse interessante para o desenvolvimento deles, né? Então, bebês até 1 ano, bebês até 2, bebês até 3, porque são faixas etárias diferentes, são níveis de desenvolvimento diferentes, e não quer dizer que um bebê de 2 anos, ele já não possa estar na turma de 3. Não quer dizer que um bebê de 3, ele não pode estar na turma de 2. Isso vai depender da estrutura e da metodologia de cada academia, né? O que a gente está vivendo aqui, esse conteúdo, ele é muito importante porque ele é uma situação prática. É uma coisa que eu já estou falando para vocês, vai acontecer constantemente no seu atendimento em academias,
bebês de diferentes idades. E se você não estiver preparado para isso, você vai estar despreparado vivendo o problema e não antecipando essa possibilidade. O fato da gente buscar a adaptação dessas atividades e a gente organizar uma metodologia de ensino, você conseguir personalizar o seu atendimento para o seu aluno e também ter um cenário onde os seus alunos têm resultado, né? Isso é o mais importante. O professor que não entrega resultado, ele pode estar na rua a qualquer momento, né? E eu fico falando nos meus cursos assim, imagina só se cada professor começasse a ser avaliado pelos números que entrega para a empresa, né? Será que todos manteriam contratados ou muita gente seria demitido, né? Porque hoje o professor não sabe nem os seus números, né? Em quanto tempo um aluno aprende a nadar com você, né? Quantos alunos procuram a sua aula e fecham negócio com a academia, né? Você está sendo indicado, você está fazendo um bom trabalho a ponto da sua avaliação do aluno, a cada vez que ela vai sendo feita, ele estar desenvolvendo algum conteúdo ali, ele está progredindo, né? Então, isso são análises de indicadores de resultado, né? E aí, além de provocar o professor, né, estimular o lado criativo do professor, em fazer com que o professor esteja incomodado com aquela situação de diferentes idades, mas esse incômodo seja um estímulo de pensamento criativo. Olha, eu sei que a minha turma não está organizada nas diferenças de idade do jeito que eu gostaria, mas o que eu posso fazer para resolver isso? E aí isso estimula a sua criatividade, porque criatividade é uma ferramenta, é uma habilidade que a gente tem inata do ser humano para resolver problemas. E se o problema é a diferença de idade, você tem que estimular a sua criatividade para resolver esse problema. Vamos lá, alguns exemplos. Tem alguns alunos meus de mentoria que me procuram e falam assim: Matheus, eu tô com 10 alunos da minha turma, tô com 12, 15, 20 alunos da minha turma. Como é que eu vou fazer para a dinâmica da minha aula ser melhor? Como é que eu vou fazer para atender esse pessoal? Eu só falei para ela assim, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ela falou assim: mas o que é isso? É porque hoje você não tem 20 alunos. Hoje você não tem 10 alunos. Você tem 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual ao número 20. Se você começar a enxergar que você tem 1 mais 1 mais 1, você vai perceber que o conteúdo que você tem que passar, ele tem que ser espalhado para as individualidades que você tem. Então, se você tem um grupo, vamos supor que ela tem 20 alunos, ela tem um grupo de 5 alunos iniciantes, 5 alunos intermediários e 10 alunos avançados, que ela passe o conteúdo de forma geral e direcione de forma individual para aqueles grupos semelhantes o que cada grupo vai ter que fazer. E ela divide em blocos e depois ela vai passando, orientando, acompanhando, ou até mesmo ela não precisa dividir em bloco, mas a logística de trânsito na piscina, vamos supor que os pais vão pela direita e voltam pela direita, eles vão rodando a borda da piscina. Ela sabe como que ela vai corrigir quem é avançado, como que ela vai corrigir quem é intermediário e iniciante. Então, a gente tem que dar orientações gerais e corrigir individual, abordar individual, entender o individual, né? Outro exemplo, o bebê não gostava de ficar na posição de costas. Essa aluna de mentoria falou pra gente: olha, eu não consigo de jeito nenhum fazer com que o meu bebê na minha aula fique de costas, né? E aí a gente foi começando a perceber a individualidade desse bebê. Ela foi me mandando vídeo à distância, né? Como é uma mentoria online, a gente fez esse acompanhamento à distância, e eu pedi para ela abrir o vídeo dela ao vivo para eu acompanhar um pouquinho a aula. Aí depois ela gravou também um vídeo, parece que a conexão caiu, ela gravou um vídeo da aula acontecendo por causa que a conexão tinha caído, e eu percebi que o bebê estava incomodado com a claridade.
Quando eu percebi isso, eu falei para ela começar a trabalhar o claro e o escuro nas aulas. E aí ela começou a fazer o bebê passar de costas por dentro do túnel, por debaixo do guarda-chuva, né? Colocando um bonezinho na frente para esse bebê ter a sombra, ajudando ele ali na adaptação à posição. E aí a gente melhorou, né? Então, o que falta é a gente analisar as individualidades, né? O bebê ele não estava achando ruim a posição de costas, ele estava achando ruim a posição de costas por estar em contato direto com a claridade. E aí a gente tem que respeitar isso e adaptar. Técnicas de mergulho, né? Foi um outro caso aí dos alunos de mentoria que me perguntaram assim: Matheus, mas eu tenho 8 alunos na minha aula, né? Como é que eu vou fazer o mergulho em cada aluno? Como é que eu vou conseguir conduzir isso? Pessoal, é o seguinte, né? Na metodologia Aquamendes, a gente tem uma progressão de mergulhos, onde a gente sabe o primeiro mergulho do bebê até o último mergulho, quais são os passo a passo que a gente tem que fazer para ele estar progredindo. Então hoje, vamos supor que existe o mergulho 1, o mergulho 2 e o mergulho 3. É a mesma coisa que a gente orientou a respeito do desenvolvimento dos bebês. Olha, os bebês que são iniciantes, nunca mergulharam na vida, cada papai vai ter um chuveirinho. E a gente vai estimular na primeira aula desse bebê o chuveirinho, que é o nível 1, né? Vamos colocar assim. O mergulho nível 2 vai ser os bebês que já estão um pouco mais desenvolvidos, eles vão fazer um mergulho lateral ou laterofrontal, né? E os bebês que já estão avançados podem estar saltando da borda da piscina e mergulhando em direção aos pais. Dessa forma, você está trabalhando mergulho, que é o conteúdo-chave, mas de acordo com a individualidade de cada aluno seu, no formato generalizado. O que vai acontecer depois que você passou toda essa estrutura de aula? Olha, os avançados vão pular, os intermediários vão fazer o lateral e os iniciantes vão ficar no chuveirinho. Você vai passando de um a um e vai orientando, vai dando feedback, vai organizando as informações para o pai que não entendeu. E aí a sua dinâmica de aula, alguém que passa na beirada da piscina vai falar assim: nossa, o professor tá deixando a aula fluir, a aula está acontecendo. E o professor está o tempo todo na ativa, orientando. Isso é fazer a sua aula tornar uma vitrine. Não é uma vitrine só para você, para a pessoa comprar na sua mão. Não é isso. É uma vitrine atrativa de que quem passar na sua aula, para assistir a sua aula, vai falar assim: nossa, que aula boa, que aula legal, né? E a vitrine, ela é essencial porque hoje em dia o ser humano, ele funciona muito da forma visual. Então, se a pessoa vê que a sua aula é boa, ela vai estar espalhando isso para as outras pessoas ou vai ter o interesse em colocar o filho dela para nadar com você quando ela tiver um filho ou alguém da família, né? Beleza. Normalmente, profissionais reclamam em curso de 3 a 4 coisas aqui. Eu separei para vocês. Ah, mas a metodologia da minha academia tem uma divisão que eu não concordo, né? Eu vou explicando, ó. O profissional não está de acordo com o que a metodologia propõe. Primeiro, se a metodologia não está de acordo com o que ele preza, né, para a melhoria do desenvolvimento dos alunos, ele tem que saber dar feedbacks para o líder dele, o coordenador, o proprietário. Então, olha, se você está reclamando da sua metodologia, da metodologia da academia, vai conversar com seu coordenador, mas saiba dar feedback, saiba conversar. Porque o que eu vejo é que a maioria dos profissionais ficam incomodados, mas não sabem como dar feedbacks, não sabem como se reunir para fazer uma apresentação dos problemas e das soluções, um projeto de melhoria. As pessoas não sabem fazer isso. E aí, por não saberem, fazem de qualquer jeito. E aí depois ficam mais insatisfeitas ainda porque relataram o problema e o dono da academia ou o coordenador não fizeram nada a respeito. Gente, dono de academia e coordenador, eles querem saber de números. Lógico que não é todo mundo que eu tô falando disso, né?
tem coordenadores que são mais receptivos, proprietários que são mais receptivos, mas se você não mostrar através de números que aquela mudança sua vai ser significativa para a empresa vive de lucro. O dono da academia ele vai investir mais em algo que vai trazer retorno para ele do que uma mudança drástica que não vai interferir tanto no processo de qualidade ou de entrega de resultado, né? Então você tem que mostrar os resultados que a sua mudança na metodologia pode surtir efeito para o faturamento, para o nível de satisfação dos clientes, ou fazer uma pesquisa de sugestão e mostrar o que os próprios clientes estão sugerindo. Então saiba abordar, saiba dar feedbacks, né? Outra reclamação que a gente tem constante de profissionais: eu tenho bebês de diferentes idades e isso atrapalha a dinâmica da minha aula. Aí nós temos dois problemas, não é só um, né? O primeiro problema é que você está incomodado com ter diferentes bebês de diferentes idades. O segundo problema é você não conseguir ter dinamismo na aula, né? Então são dois problemas distintos. E aí a ideia é fazer com que o professor saiba realmente qual é o problema. O fato de ter bebês de diferentes idades na sua turma não pode ser que não seja o melhor cenário, mas não tem como o profissional generalizar algo que é individual. Por mais que você já saiba que vai ter alunos de diferentes idades, você tem que pensar em estratégias individuais de desenvolvimento do seu aluno. Mas para isso, você tem que sair do foco do problema. Gente, isso é essencial. Saia do foco do problema e foque na solução. Porque senão o profissional vai ficar a vida toda reclamando, né? Então, se você quer conversar com o proprietário, foca na solução. Isso é uma coisa que pode resolver. Se você quer adaptar as atividades para diferentes idades e fala assim, não, eu vou conseguir, é um desafio para mim, bate no peito e vou resolver, então bate no peito e vai resolver, não fica reclamando, né? Vamos supor aqui, vou dar um exemplo de como a gente foca na solução, né? A gente pensa no conteúdo que a gente vai desenvolver. Sustentação na barra, né? O bebê ficar segurando ali na barra e sustentar o seu corpo na barra. A gente tem bebês de diferentes idades, né? A gente está falando o tempo todo isso. Então, para os bebês iniciantes, papai e mamãe, eles vão segurar na barra e vocês vão perceber a necessidade de apoio. Se ele precisar de apoio, você pode colocar as duas mãos espalmadas no bumbum do bebê ou segurar no quadril, né? Se esse bebê é intermediário, ele pode estar deslocando na barra para o lado esquerdo, para o lado direito. E vamos supor que o professor tenha brinquedinho de EVA. Ele vai molhar esse brinquedinho de EVA e colocar na parede do lado esquerdo e na parede do lado direito. O bebezinho tem que se deslocar até o brinquedinho número 1 e depois vai até o brinquedinho número 2. E os avançados, esse mesmo brinquedinho pode estar com os pais, onde os pais vão contar até 5 ou até 10, que é o tempo que esse bebê tem que ficar na barra em sustentação ou em deslocamento. E quando eles falarem peixinho, peixão, pula, pula, natação, o bebê vai girar o corpo, bater os dois pezinhos na parede e impulsionar até o pai. Matheus, mas você está trabalhando conteúdos diferentes, você não está trabalhando sustentação na barra. Prestem bastante atenção. A base, o conteúdo é sustentação na barra. O bebê iniciante está trabalhando porque ele está somente na barra tentando se sustentar. O bebê intermediário, ele se sustenta, mas a gente deixa um pouco mais complexo por ele se deslocar para a esquerda e para a direita. E o bebê mais avançado, ele está se sustentando na barra e a gente está deixando mais complexo porque ele está, além de deslocar lateralmente na barra, ele está impulsionando a parede para ter uma sequência de sustentação seguida de deslocamento. Então, é você pensar do simples para o complexo, do fácil para o difícil, do que eu ensino para o meu aluno que vai realmente contribuir para o resultado dele, né? Do que eu ensino para o meu aluno que o pai vai estar nitidamente percebendo esse resultado de desenvolvimento, né? Outra coisa, o equilíbrio, né? Eu vou trabalhar o equilíbrio em aula.
Mas aí muita gente chega para mim e fala assim, ah, Matheus, eu não consigo colocar o bebê na palma da mão. Pessoal, aquilo lá é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que estimula o fortalecimento da musculatura estabilizadora do tronco do bebê, que são os abdominais, paravertebrais. Então não é só para fazer bonitinho, achar que está tudo lindo, maravilhoso, não. Tem um fundamento por trás. Então quem tem dificuldade de fazer aquele não precisa fazer, né? Inclusive, existem milhões de formas de trabalhar o equilíbrio. Então vamos supor, eu tenho dificuldade de pôr o bebê na palma da mão, né? Eu consigo apoiar a minha mão no bumbum do bebê e provocar o desequilíbrio dele para que ele mantenha o equilíbrio. Então, com a mãozinha eu vou ficar aqui, ó, tentando sustentar o bebê e o bebê vai tentar equilibrar ali naquela posição. Aí vamos supor, esse é o bebê iniciante. O bebê intermediário, eu vou pedir para ele ficar em pé em cima do tapete com ajuda, né? Se ele ficar com dificuldade, a gente pode colocar uma pranchinha debaixo do pezinho do bebê, segurar a pranchinha com as duas mãos e deixar esse bebê apoiar no nosso peito. A gente vai estar trabalhando ali como se fosse um surf, né, debaixo d'água. E aí a gente pode dificultar um pouquinho o equilíbrio desse bebê intermediário. E o bebê avançado, todo mundo sabe que o tapetão é sucesso, né? Então, a gente está colocando dentro de uma aula 3 atividades para diferentes níveis de desenvolvimento, mas que elas têm o mesmo propósito, que é o equilíbrio, né? Então, outra dificuldade, né? Outra reclamação que os profissionais têm de forma semelhante, né? De forma contínua eu recebo essas reclamações. Ah, mas eu tô sozinha com 10 bebês na piscina e não tenho ninguém para me ajudar, né? Ah, eu tenho 10 bebês e não tem ninguém para me ajudar. Pessoal, é o seguinte, isso vem uma outra pergunta, né? Qual é a quantidade ideal para um professor de natação para bebês trabalhar, né? Qual é a quantidade de alunos ideal? Pessoal, isso é tema para uma próxima live, mas eu não vou deixar vocês sem resposta, porque não existe uma quantidade ideal. Existe o professor que está capacitado a lidar com menos ou com mais. E para isso requer treinamento. Eu, por exemplo, né, eu sei que já teve gente aí que deu para 30 alunos, aula para 30 bebês, aula para 50 bebês, aula para 60, 80, gente que dá aula para 2 bebês, para 3. Isso aí vai variar sempre, essa polêmica sempre vai acontecer. O que interfere é se o profissional está capacitado a entregar uma qualidade com aquele número. Ele pode falar que atende 60 bebês, mas o pai está percebendo que a aula está sendo legal para o filho, que está tendo resultado? Se algum profissional for avaliar a aula dele, está percebendo uma logística de progressão de ensino, uma aula dinâmica que está fluindo, né? Então, é muito lindo falar que atende muito ou que atende pouco, mas o resultado realmente está acontecendo? E aí, por exemplo, hoje eu não estou gerenciando uma academia mais, mas antes eu fazia assim com os professores. Qual é a quantidade de alunos que você acha que seria legal ter na turma e que você manteria uma qualidade? Aí o professor falava assim, 6 bebês. Aí eu falava, olha, legal, mas a gente precisa chegar até 10. O que eu preciso fazer para você se capacitar para poder chegar em 10? Aí ele falava assim, eu acho que eu não consigo mais por causa disso, disso e disso. Eu pegava e treinamento, treinamento, treinamento. Aí hoje os professores dão aula com 10 bebês, né? Então não é jogar o professor na linha de tiro e falar assim, se vira, dá aula com 10 e vai embora. Não, é você capacitar o profissional a atuar nesse mercado que você quer de aulas de natação para 10 bebês. E aí tem uma coisa, se você está reclamando que tem 10 bebês na piscina e você está sozinha, primeiro ponto, você não consegue segurar 10 bebês sozinhos. Você tem 10 pais na piscina. Então, os pais entram na piscina para aprender e para auxiliar no desenvolvimento dos filhos. Então, aproveita que o pai está na piscina
ensina para os pais, coloca ele como seu instrutor na aula, e isso vai contribuir para a logística, desenvolvimento e dinamismo da sua aula. Outro ponto que o professor reclama muito também é que eu não sei como que eu vou adaptar as atividades para as minhas aulas, né? Não sei como fazer isso, a diferença é muito grande, né? E aí a gente tem, para saber adaptar as atividades, basta você definir o conteúdo que você vai aplicar. Não é pensar assim, nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer? O como é depois. Primeiro você tem que definir o conteúdo que você vai trabalhar. E para isso a sua academia deveria ter um planejamento, ou você, enquanto profissional, também deveria, né? Então, definir o conteúdo que vai ser desenvolvido, adapta o mesmo aos níveis de desenvolvimento individuais. E para isso eu separei aqui um passo a passo, já eu vou abrir para as perguntas, mas o passo a passo para você conseguir adaptar as atividades nas aulas com diferentes idades é você pensar no primeiro passo, conteúdo. Então, vou trabalhar equilíbrio, vou trabalhar sustentação na barra, vou trabalhar flutuação dorsal, vou trabalhar deslocamento na plataforma, vou trabalhar... Isso depende do conteúdo que cada metodologia aí tem no seu planejamento. Então, o primeiro passo é saber o conteúdo. Segundo passo é pensar nas diferentes formas de você passar o mesmo conteúdo. Então, pega esse conteúdo, põe no meio e abre umas 6 caixinhas. Fala assim, olha, eu consigo passar o equilíbrio no tapetão, eu consigo passar o equilíbrio na pranchinha, que a gente falou do surf, eu consigo passar o equilíbrio numa ponte de tatames, né, que o aluno tem que deslocar até o outro lado da piscina. Eu consigo trabalhar o equilíbrio na plataforma, porque eu posso deixar a água instável, eu posso fazer onda na água e a água vai ficar instável, então esse bebê vai ter que conseguir ficar em pé na plataforma. Eu posso trabalhar o equilíbrio na palma da mão, eu posso colocar o bebê assentado, espalmado, eu posso trabalhar o equilíbrio numa bola de pilates, posso fazer o tapete de EVA virar uma panqueca, enrolo esse tapete de EVA e amarro com uma corda, vai virar um tubo, onde esse bebê, você pode fazer um desequilíbrio, provocando o equilíbrio nele. E aí, pessoal, vem várias formas de você trabalhar o equilíbrio. Mas você tem que abrir a sua caixinha. Por isso que chama pensamento fora da caixa. Quando você pega o conteúdo e abre outras possibilidades, você está treinando, né? Você está colocando uma rotina na sua mente de que pensar de forma diferente vai me trazer resultado. E aí você não fica baseado na mesmice, porque o cérebro, ele tem a tendência a procrastinar as coisas, a deixar para depois. Então, se você deixar para depois o planejamento, pode ser que esse depois seja na hora da aula e você tenha que se virar para tentar dar uma aula com qualidade, né? O terceiro passo, conseguir organizar uma boa estrutura para dinamizar suas aulas. Então, não é só montar o conteúdo, não é só diversificar as atividades. Vamos supor que você tem esses diferentes níveis de desenvolvimento, né? E diferentes idades. Bebês até 1 ano, bebês até 2, bebês até 3 na mesma turma. Se você só divide em blocos, você vai ter até dificuldade também de passar um por um. Então, quem sabe fazer um rodízio onde todo mundo vai passando perto do professor de tempo em tempo e esse professor tem uma visão panorâmica do desenvolvimento de cada aluno. A tia Laine está falando do equilíbrio no tecido. Pessoal, acho muito legal quem faz. Eu ainda não tive condições de fazer isso, que eu trabalho em muitos condomínios, estou com uma outra visão, assim, estou montando uma equipe, estou dando muito curso, mas quem já teve a oportunidade de trabalhar com tecido, eu tenho certeza que gostou. E quem não teve, a tia Laine está dando uma sugestão muito legal, viu? Pega o tecido, faz com que os bebês caminhem pelo tecido, né? Seja engatinhando, seja em pé. É muito legal, eu já vi, mas nunca consegui aplicar ainda. Mas quando eu aplicar, eu te falo, viu, Laine? Tô doido para fazer isso. Mas vamos ver, olha.
saber dar feedbacks é o quarto passo, né? Então, qual é o passo a passo de dar um feedback? Seja para o coordenador que você vai conversar, ou seja para o pai, né? E outra coisa, planejar. Tudo bem, você planejou tudo que você vai fazer, executa. Tem que executar. Porque se você não executar, você não vai saber se você precisa replanejar ou se você precisa potencializar o seu próprio planejamento. Então, planeje, execute e replaneje. Esse é o passo a passo, né? Vou abrir aqui para algumas perguntas. O que fazer quando os pais param a atividade, quando o bebê chora e aí todos os outros param? Vamos lá. Isso nunca aconteceu para mim, mas o que a gente pode orientar, Laine? Quando o pai para de fazer atividade porque o bebê chorou, é porque aconteceu alguma coisa. Então, como que eu conduzo as atividades quando o bebê chora, né? Eu falo para os papais assim, papais, podem continuar a atividade, eu vou só chamar o papai aqui que o bebê está chorando no cantinho, e aí você dá o feedback. O feedback é o quê? Papai, o que você acha que aconteceu? Por que ele está chorando? Hoje ele dormiu bem, né? Isso é coisa que tem que perguntar antes, mas se não perguntou, ele dormiu bem, ele alimentou, será que ele não está com fome? O que a gente pode fazer para estar resolvendo isso? Aí eu falo, não, hoje o dia dele, ele acordou meio assim assado, ou ele está chorando porque ele engoliu água. Aí você fala assim, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um chuveirinho aqui, um brinquedinho, e você vai ficar no canto aqui com seu filho, e eu vou continuar a aula. À medida que ele for parando de chorar e ficando mais tranquilo, a gente vai tentar inserir ele na aula de novo. Eu vou passar aqui pertinho daqui a pouquinho e vou tentar buscar ele para a turma. Ou então, se você perceber que ele já ficou mais tranquilo, você retorna com ele para o grupo, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você e para ele retomarem o ritmo da aula. E aí, você não deixa esse pai... Pera aí, pessoal. Você não deixa esse pai sem feedback e você não deixa de dar atenção para o grupo, né? Então, você tem que ter esses modelos já prontos na sua mente, que aconteceu algum problema, isola o pai, dá o feedback e volta para a aula. Porque senão, você vai ficar baseado o tempo todo em resolver problema na aula de uma forma que você não vai dinamizar e vai perder toda a referência para os outros pais também, né? Então, se o coordenador está na beira da piscina e acontecer alguma coisa mais séria, ele pode ajudar, mas normalmente o professor é o líder, ele tem que saber conduzir aquele problema. E aí a gente faz mais ou menos desse formato, né? Os outros pais pararem, é uma coisa que o professor não precisa deixar acontecer. Fala assim, papai, o bebezinho tá chorando, eu vou conversar com o papai aqui, mas continua a atividade, eu tô de olho em vocês, hein? Quer moleza, senta no pudim. Aí faz uma brincadeirinha ali, mas esse é o passo a passo de um bebê chorando, como a gente conduz, né? Outra perguntinha aqui. É viável inserir um bebê iniciante numa turma que já está avançada? Olha, essa pergunta é boa, Elson. Viável não é, mas se for um contexto em que o bebê iniciante consiga ser motivado pelos bebês avançados, pode ser que sim. Se esse bebê é da mesma idade, o professor consegue com mais tranquilidade adaptar as atividades para o mesmo grupo da mesma idade, né? Então a gente faz a adaptação para o iniciante e para os avançados. Agora, se é de diferente idade, eu já não acho tão viável, né? Mas se for de mesma idade, acredito que sim. E é o que acontece constantemente, né? Você tem uma turminha de bebês de 6 meses a 1 ano e meio, aí chega um bebê de 5 meses, que nunca nadou na vida, primeira aula com você, e os outros bebês já estão mergulhando. E eu pego os bebês avançados e mostro para o pai iniciante o quanto que eles estão desenvolvidos. E eu faço uma coisa muito forte também, que é o quê? Os pais que já são
fidelizados, né, que já estão com os bebês desde 4 meses até 1 ano e meio na turma, eles dão feedbacks para o primeiro pai, pro pai desse aluno iniciante, né? Então fala assim, olha, pode ficar tranquilo, o Matheus é um excelente profissional. Os pais falam isso, nem sou eu que peço eles para falar, não. Eu só falo assim, ó, conta a história de como que o seu filho entrou, porque tem pai que entra com o filho, assim, a primeira vez o filho chorando, agarrando no pescoço, o filho não querendo fazer aula, ou então o bebê super feliz e começou a mergulhar na primeira aula e os pais começam a contar uma história de progressão, de desenvolvimento do filho. Para quem estuda gatilhos mentais, né, isso é uma prova social, onde o pai que já é meu cliente, né, o filho dele já é meu aluno, o pai está dando um depoimento do desenvolvimento do filho. Isso faz com que o iniciante já fique mais confortável, mais tranquilo, confiando no profissional que está ali dentro, né? E aí requer o profissional conseguir organizar toda a estrutura da aula, adaptação da atividade. Isso eu falo da mesma idade, né? De diferentes idades, depende muito da metodologia que cada um segue, mas eu não faria, né? Eu tentaria nivelar o máximo possível as idades de desenvolvimento, que é o que a metodologia Aquamentes faz. Outra pergunta. Qual a diferença do mergulho lateral para o mergulho frontal? Tia Larissa, isso é tema das próximas lives. Olha, mas eu vou falar para você. A diferença do mergulho lateral é que a gente lateraliza o bebê para que o mergulho aconteça. E o mergulho frontal, ele é de frente. Qual é a diferença dos dois? Para um bebê iniciante, o mergulho frontal, ele está com as vias respiratórias a favor da entrada de água, né? O mergulho lateral, o bebê está com a cabecinha de lado e a água passa por cima da cabecinha do bebê. Então as vias respiratórias, elas estão contra a logística da água, né? Então é mais difícil que o bebê engula água no mergulho lateral do que no mergulho frontal. Para isso, o professor tem que estar bem aperfeiçoado na técnica, né? E o mergulho lateral é um mergulho que a gente facilita o bloqueio respiratório, né? Então, se vocês que estão aí em casa quiserem testar, coloca o queixo no peito e tenta falar bom dia, né? Essa é a posição que o bebê realiza o mergulho lateral. A água projeta o queixo dele para o peito, então facilita o bloqueio respiratório. O mergulho frontal, a gente depende do controle respiratório, do bloqueio respiratório, no caso, do bebê, para que a gente consiga ir adaptando a posição. Hoje, por conhecer cada vez mais o bebê, a primeira aula pode ser o mergulho lateral e o mergulho frontal. Depende muito da adaptação que esse bebê apresenta para você. Mas hoje, o primeiro mergulho que a gente faz é o lateral, por ter esse facilitador. Tá bom, tia Larissa? E aí, a última perguntinha. As músicas são fundamentais para as aulas com bebês? Bruno, eu fiz uma live recentemente, ela tá salva lá no meu IGTV, sobre a musicalidade nas aulas para os bebês, tá? Depois dá uma olhadinha lá, tem muito conteúdo, mas sim, as músicas são fundamentais porque é uma linguagem que a gente utiliza com os bebês para que ele assimile o som da música à ação que a gente quer que ele execute em aula, né? Então é uma assimilação que ele vai fazer do som com a ação e é uma linguagem, então é a forma que a gente consegue de comunicação com o bebê que ele vai entender melhor o propósito da aula, né? Se você tem dificuldade de cantar, você pode pedir os pais para cantar, você pode colocar uma música na beira da piscina, né? Enfim, existem várias formas e a gente abordou muitas delas na live, tá bom? Pode procurar lá no IGTV, tem muita coisa legal. E pessoal, muito obrigado pela presença. Essa live vai ficar salva, Cibele, tá bom? Pode dar uma assistida lá quando a gente acabar aqui.
E o mergulho, pessoal, técnicas de mergulho, eles são temas de uma próxima live, tá bom? Não percam, a gente está fazendo 4 lives por semana, sempre está sendo quarta, quinta, sexta e sábado, ou quarta, sexta, sábado e domingo, mas eu estou tentando fazer quarta, quinta, sexta e sábado, 7 e 7 da manhã, tá bom? Queria agradecer a presença de todos, não fiquem espertos, porque logo a gente vai estar lançando uma novidade que muita gente já está me pedindo aí, que eu vi nos comentários, que é um curso específico para bebês, tá? Então, fiquem atentos. Muito obrigado pela presença de todos. Bom dia e amanhã tem live. Já estaremos divulgando. Beijo. Tchauzinho, galera. Mergulhe com a gente.